Bem-vindos à segunda aula sobre Andrei Tarkovsky e hoje vamos falar um pouco sobre a estética de seus filmes. Então pega aí seu café, seu chá, seu vinho, seu caderno e seu lápis e bora começar. Quando queremos compreender de verdade a estética cinematográfica de Andrei Tarkovsky, temos que começar aceitando que ela não surge do nada. Ela se constrói sobre camadas muito profundas de cultura, de observação de outros artistas, mas, sobretudo, de um pensamento filosófico que o levou a formular, ao longo da vida, uma concepção muito própria do que o cinema deveria ser e do que não deveria. Tarkovsky tinha um desprezo claro pelas soluções fáceis, pelas manipulações sentimentais, pelo que ele chamava de cinema vulgar, repleto de efeitos calculados apenas para chocar ou comover. Ele buscava algo muito diferente. Queria que o seu cinema fosse um meio de revelar o tempo, de capturar o fluxo interno da vida, a experiência subjetiva, não apenas a sucessão externa de eventos. Por isso seu interesse tão intenso naquilo que chamou de impressão do tempo impresso na célula fílmica. Mas para chegar a isso, Tarkovsky se formou intelectualmente olhando para outros diretores, discutindo, ensinando, refinando seu pensamento. Em suas aulas de direção cinematográfica, ele recomendava a seus alunos que vissem toda a obra de Parajanov e de Iosseliani, diretores que também trabalhavam em chaves simbólicas e poéticas, ainda que muito diferentes dele. Apesar disso, a maioria dos exemplos que ele trazia vinha do cinema de Robert Bresson e Ingmar Bergman. São dois pilares fundamentais para entender a estética tarkovskiana. De Bresson, ele absorveu a contenção emocional, o rigor formal, a recusa do espetáculo fácil. De Bergman, capturou o mergulho existencial nos dilemas espirituais e o uso de imagens que parecem carregar uma carga metafísica. Tarkovsky, porém, foi muito além de simplesmente imitar. Ele via, por exemplo, na obra de Dziga-Vertov uma tentativa radical de romper com as convenções narrativas, mas ao mesmo tempo criticava aquilo que considerava um experimentalismo vazio, sem uma fundamentação espiritual. Para Tarkovsky não bastava inventar linguagens novas se o objetivo era meramente formalista. Ele desconfiava do formalismo, apesar de conhecer bem as teorias formalistas russas dos anos 20, de Shklovsky e companhia, que falavam em Ostraniene, o tornar estranho, o dificultar para que a arte fosse percebida em sua diferença em relação à vida ordinária. Tarkovsky achava que isso só fazia sentido se estivesse a serviço de algo mais profundo, a revelação da alma humana, o mistério do ser. É importante perceber que ele não via o cinema como um meio subordinado à literatura, como tantos críticos soviéticos do seu tempo faziam. Ao contrário, para ele o cinema era uma arte autônoma e seu poder estava em esculpir o tempo, ou esculpir no tempo. Não se tratava apenas de contar histórias. Tarkovsky se opunha frontalmente à ideia de que o valor do cinema fosse medido pela clareza de sua trama ou pela força de seu argumento dramático. Ele dizia que as melhores obras não explicavam a vida, elas a recriam poeticamente, nos lançam num estado contemplativo em que podemos sentir as reverberações do tempo passando, das memórias surgindo, dos sonhos se infiltrando na realidade. Nesse ponto, Tarkovsky também se distanciava da ortodoxia soviética. O cinema oficial ainda trazia consigo um peso monumental do realismo socialista e de uma crença de que a arte tinha o dever de educar politicamente o público. Tarkovsky não negava o aspecto moral da arte, mas o via em outro registro. Para ele, o cinema deveria despertar a consciência interior, suscitar questões existenciais, conduzir o espectador a um contato mais autêntico consigo mesmo e com algo que ultrapassasse o imediato. Esse algo ele chamava com frequência de espiritual. A espiritualidade de Tarkovsky não era um dogma religioso rígido, mas um senso de transcendência que atravessa toda a sua obra. Ele enxergava a vida como dotada de mistério e queria que o cinema fosse capaz de traduzir isso.
Por isso tinha reservas em relação ao cinema ocidental contemporâneo, que lhe parecia cada vez mais dominado por um materialismo rasteiro, preocupado apenas com a eficácia econômica e com resultados rápidos. Ele não escondia seu desprezo pelo que chamava de pragmatismo vazio do Ocidente, ainda que mantivesse profundo interesse pela música, literatura e pintura europeias. Esse embate entre o espiritual e o material se tornaria um dos grandes temas de seus últimos filmes, como Nostalgia e O Sacrifício. Ele mesmo reconhecia em entrevistas que estava tentando contrapor aquilo que via como vazio espiritual do Ocidente, uma visão que tinha raízes na tradição russa. Para Tarkovsky, a Rússia carregava uma relação especial com o sofrimento, com a busca do sentido na dor, que a tornava diferente e, para ele, mais aberta a questões espirituais. Isso não significava que fosse conivente com o regime soviético. Ao contrário, ele criticava severamente a burocracia e a censura, mas tinha uma relação paradoxal com a sua própria russidade. Condenava o sistema, mas exaltava o espírito russo. Para formar sua estética, Tarkovsky não se baseou só em cineastas. Ele leu filosofia, teologia, poesia, especialmente de seu pai, Arseny Tarkovsky, cujos versos atravessam seus filmes como uma segunda trilha sonora, feita de palavras. Esses poemas apontam para o mesmo fascínio pelo tempo, pela memória e pela natureza como espelho da alma humana. E Tarkovsky traz isso para a tela não em discursos, mas em imagens que pedem para ser sentidas, não decifradas como símbolos rígidos. Ele rejeitava interpretações alegóricas, queria que o espectador se deixasse afetar diretamente pelas sensações. Por tudo isso, o cinema de Tarkovsky exige do público algo raro hoje: paciência, disposição para contemplar, para viver o tempo do filme sem buscar respostas fáceis. É um cinema que modela a percepção, que nos obriga a nos reorientar dentro do tempo. Ao longo dessa jornada estética, ele foi depurando seus métodos, esticando a duração dos planos, tirando o excesso de cortes, deixando que as imagens respirassem. Tudo isso porque acreditava que só assim seria possível criar uma experiência temporal autêntica, não adulterada pelos truques do ritmo narrativo convencional. Quando você assiste a um filme de Tarkovsky, não está só vendo uma história, ele não está só contando uma história. Ele está te convidando a entrar num estado de atenção intensa, quase meditativa, em que o tempo do filme e o tempo da sua própria consciência começam a se encontrar. Essa era a essência da estética que ele procurou construir, contra as correntes dominantes tanto do cinema soviético quanto do ocidental. Uma estética que não buscava entreter nem doutrinar, mas revelar, digamos assim. Revelar o invisível, o indizível, o que só pode ser experimentado por uma certa sensibilidade. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham aproveitado essa segunda aula e eu te vejo até a próxima aula ou até o próximo vlog.